Olá pessoal, primeiro médio, estamos de volta aqui, aula 24 e 25, página 332, 333. Estamos falando agora das cruzadas. Material farto para vocês se divertirem em casa nesse período, onde você tem muitos filmes sobre as cruzadas. Então, eu gostaria de chamar a atenção sobre isso, porque é um período que a Europa já estava se organizando em determinados momentos diante da igreja e seus feudos. E agora ele precisava dar uma crescida no que se poderia ser território além da Europa. Primeiro, ele precisava visualizar aonde estava o próximo ponto que era tão útil e pertencia ao Império Romano. Qual que era? Constantinopla, hoje Istambul, né? Na Turquia. Constantinopla foi o último legado do Império Romano. E ali era interessante porque na Turquia ele tem o mar Egeu, onde ele tem acesso ao Mediterrâneo e que faz uma alça de comércio muito grande em toda a área do norte da África, os países árabes e todas as penínsulas que nós temos na Europa, tanto a itálica como a ibérica. Então, uma vez visualizado na cabeça de vocês, nós vamos ver o quê? Que agora que a igreja está se organizando dentro da Idade Média, ela tem agora pessoas que estão interessadas e que estão meio errantes. Vocês já devem ter ouvido em alguns filmes os cavaleiros errantes como o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro deu origem até filmes, mas são cavaleiros que simbolizam o cavaleiro que não tinha nenhum vínculo com os feudos, mas ele era um cavaleiro. Né? Ele tinha seu grupo de seguidores e ele precisava de uma identidade. Junto a isso, havia uma grande força e interesse da Igreja Católica Ocidental com uma rivalidade com a ortodoxa, que estava sediada aonde? Em Istambul ou Constantinopla. Então vamos mais ou menos verificar o que está acontecendo na apostila, voltando aqui. Leiam comigo. Primeiro parágrafo. Nós temos, a partir do século IX, um conjunto de ondas invasoras que contribuiu para a diminuição das atividades comerciais. Essa briga de bárbaros que não pertenciam ao Império Romano começou a trazer pessoas invadindo os feudos e foi complicando a vida na Europa. O que acontece? Surgem os famosos sarracenos. São árabes de religião islâmica que estão alocados ou estabelecidos no norte da África, conhecido como África saariana ou África branca, porque é dominado pelo povo árabe. Houve uma direção para a Europa e o Império Bizantino. Ele estava querendo fazer todo esse avanço. O povo árabe, não se esqueça, nós vamos estar falando aí do Império Otomano. Ele está querendo também expandir e crescer todo o seu território de domínio árabe, coisa que a Europa estava apavorada. Então, ele também tem, além dos sarracenos, nós temos os magiares, que são húngaros, que são provenientes da Ásia Central. Iniciaram uma série de incursões, ou seja, de invasões, ali onde eles estão. Para vocês estarem mais, os magiares estão na península dos Balcãs. Eles estão indo em direção aonde? A Paris, França. Ou seja, existem correntes migratórias de invasões bárbaras que estão se interessando para ampliar seus territórios de domínio comercial na mesma linha do que o Império Romano cresceu. À medida que eu tenho território, eu tenho riquezas de produção, eu posso alimentar meu exército, eu tenho novos servos que podem alimentar meus exércitos.
Então, é essa a linha de raciocínio que eles estão. Agora, contribuiu um pouco mais ainda os povos escandinavos, seriam os países nórdicos, que vocês têm os chamados vikings, que nós temos oriundos ou de origem saindo da Suécia, Noruega e Dinamarca hoje. Então esses vikings também começam numa entrada rápida pela Europa litorânea. Eles pegam ali de cima, onde eles estão nos países nórdicos, eles vão para onde são as Ilhas Britânicas e pegam todo o litoral indo em direção ao Mediterrâneo. O que eles estão querendo? O comércio do antigo Império Romano também. Muito bem, essas linhas litorâneas vão fazendo com que a população da Europa comece a mudar, correto? E aí, no terceiro parágrafo, vocês acompanham comigo, o clima de insegurança, as invasões contribuíram para umas previsões meio apocalípticas, meio catastróficas, meio complicadas, aproximado também do milênio. Essa herança de mudança de milênio trazia uma visão totalmente catastrófica. Nós temos filmes mudando o ano 2000 também, catastrofista, todas essas visões de mudança de milênio. Então, ela contribuiu e fez com que o desejo da igreja mostrasse a purificação esperando o retorno de Cristo. Para isso, nessa desculpa, nós temos aqui, alimentou uma esperança na Europa que no final do século X, a primeira metade do século XI, fosse uma expectativa de mudança. Alguma coisa poderia acontecer, mas eu preciso dar uma virada, porque a mesmice já estava há alguns séculos dentro da Europa. E no fim das invasões do século XI, contribuiu um surto demográfico. Ou seja, todas essas invasões que vieram árabes, nórdicas e da Ásia Central, nós tivemos ali uma ocupação de pessoas diferentes e houve uma proliferação, houve uma reprodução humana que modificou a cara da Europa inteira e contribuiu com a agricultura, mudanças, a parte da geografia até então conhecida na Europa, começou a ter conhecimento do aterro em alguns lugares pantanosos, aproveitamento de terrenos para aumento da produção agrícola. Nós temos a derrubada de florestas, onde ele poderia aproveitar as madeiras e também a sua forma de produção agrícola e pastoril. Então, a cara da Europa muda, e aí nós temos o quê? Um moinho de vento, que é a moagem, onde a Holanda mostra muito bem aqueles moinhos de vento, onde eles são moedores de trigo, naturalmente, e de outros tipos de cereais. Ou seja, eles começam a ter conhecimento de algumas coisas que no centro da Europa eles desconheciam. E esses povos enriqueceram de uma certa forma a mudança do uso da terra e da sua produção agrícola. Esse crescimento também provocou não só o crescimento e produção agrícola, o incremento, mas também teve uma marginalização de parcelas da população. Tensões sociais e confrontos militares. Houve disputa e brigas em muitos lugares onde a igreja promoveu a trégua de Deus, onde ele definia pelas datas de santo quando podiam entrar em guerra ou não. Bom, essa é a primeira parte. Vamos à segunda parte. Em meio às transformações sociais, sob a orientação da igreja, ela foi coordenando o que podia ser feito ou não. Ganhou espaço o avanço militar em direção aonde? Ao Oriente, onde ele sabia que, além do Mar Vermelho, se você pensar na Península Arábica, onde está localizada
Jerusalém, nós temos ali o Mar Vermelho. Do Mediterrâneo ao Mar Vermelho, eu tenho a costa o quê? Leste da África e indo em direção ao Oriente. Eu posso explorar o comércio muito maior como o Império Romano queria. Ou seja, a igreja ganhava, os senhores feudais ganhavam, os cavaleiros errantes ganhavam, os servos errantes que aderiram aos exércitos ganhavam com essa investida pelo Oriente e eles precisavam de uma desculpa. Qual era? A esperança de Jesus ia voltar, de Cristo, então assim liberava o Oriente dos hereges. Quem são? Os islâmicos, os que eram contra a Igreja Católica. E nisso eles fizeram o que nós chamamos aqui os cavaleiros medievais das cruzadas. Ou seja, pela ordem de Cristo, ele justificava a vinda de Cristo a tirar dos hereges a Terra Santa. Qual era? Jerusalém, onde nascera Cristo. E que isso não podia ficar na mão dos islâmicos, precisava ficar de volta na mão de quem era cristão. Então, nós temos nesse movimento de terra, mobilizou organizações e alternativas de sobrevivência. Muito além da religiosidade cristã, alimentavam a força das cruzadas, nós ainda temos motivações comerciais. Claro, as cruzadas queriam recuperar lugares estratégicos que serviam de fácil comunicação com o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, e aí nós vamos sentido ao Oriente. Então expandiria toda a esperança de receber toda uma parte comercial muito grande. As cruzadas ajudaram ainda a definir uma identidade europeia, ou seja, fazer crescer a identidade europeia semelhante ao que era o sentido de cidadão no Império Romano. Ou seja, eles fizeram uns recortes e cole sobre a filosofia do Império Romano. E aí o combate contra os infiéis muçulmanos justificava, porque eles não eram cristãos, então a gente pode avançar sobre esse território. E o espírito das cruzadas fez a cultura europeia modificar incrivelmente, porque essas invasões fez uma mesclada de todos esses povos e fez uma mudança no que ficaria o final da Idade Média com o que seria o mundo moderno. Só para você ter uma ideia, nesse movimento nós temos o princípio da mentalidade capitalista, porque os caras começaram a pensar em dinheiro, perceberam que o dinheiro era uma mercadoria. Então era interessante a representação da moeda, ela seria o símbolo do domínio de algum povo onde a Europa estava dominando novamente. Por hoje é só a aula 24 e 25, as cruzadas, é um período muito bacana. Na página 333 nós temos os exercícios e não se esqueça, de agora em diante eu quero os resumos da aula para com que confirme a presença de vocês além da execução dos exercícios. Cuidado, a presença está vinculada aos retornos que nós estamos tendo com os resumos de agora em diante ao meu critério. Tá legal, gente? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.